Deus deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Queremos deixar você uma meditação no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Quem foi Ezequiel? Ele foi um profeta de Deus que viveu num momento muito difícil para o povo de Israel. Esse povo tinha sido levado cativo da sua terra. Houve várias, digamos assim, ondas ou levas de deportação do povo. E numa dessas o profeta Ezequiel foi junto. Ele, assim como muitos outros israelitas, foi levado a uma das muitas cidades do reino da Babilônia. E ali Deus falou com ele várias vezes, lhe dando visões sobre aquela época e sobre o futuro da nação dele e das outras nações. E em meio a essas visões, Deus prometia restauração para aquele povo. Uma dessas visões está registrada aqui no capítulo 37 deste livro. Ele viveu num momento difícil em que havia sofrimento, humilhação, dor, perdas enormes. Muitos israelitas tinham sido mortos nas batalhas, famílias separadas, muito sofrimento pelo afastamento, pelo exílio, o povo sendo mandado para longe da sua terra. Essa era a situação dos israelitas naquele momento. Porém, Deus escolhe Ezequiel e o levanta para trazer a mensagem àquele povo, revelando os planos e estratégias para aquela nação que tanto sofria. Alguém pode dizer, tudo isso é muito bonito, mas o que é que isso tem a ver conosco hoje, neste século 21? Tem tudo a ver. No versículo 1 lemos, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou até um vale cheio de ossos. Não é um lugar muito bom para se levar. Muitos de nós queremos que Deus nos conduza por pastos verdejantes, no meio de jardins, pomares, e Deus às vezes com certeza faz isso. Porém, às vezes Ele nos leva para lugares onde nós não gostaríamos. Ele nos leva para o deserto, onde encontramos situações difíceis, momentos marcados pela dor, pelas lágrimas e até pela morte. São os vales de ossos secos, os vales de morte. Muitos de nós gostaríamos de estar no topo da montanha, olhando tudo de cima, mas quando você está num vale, você está lá embaixo. Você olha em volta e só vê montanhas, de um lado ao outro, e você lá no fundo de tudo aquilo. Não é um lugar muito bom para a gente estar. É um lugar vulnerável, porque qualquer avalanche, qualquer mudança ali nas montanhas pode lhe atingir. Mas é para esse lugar que Deus leva o profeta. E não era um vale comum, um vale cheio de ossos. Olha só, um monte de esqueletos, ossos separados ali, de um lado e para o outro. Uma visão tétrica, tenebrosa mesmo, digna de filme de terror. E é para lá que Deus leva o seu profeta. Às vezes Deus nos permite ir para lugares assim, lugares onde há morte, onde há medo, há pânico. Há um cenário que combina perfeitamente com os dias que nós vivemos. Dias em que muitas pessoas têm perdido as suas vidas, famílias têm sido destruídas pela ação de um vírus que tem se espalhado pelo mundo inteiro. Não é realmente uma situação que nós gostaríamos que Deus nos tivesse conduzido. E muitos, em meio a tudo isso, ficam com a sua fé fragilizada. Muitos dizem, onde está Deus nessas horas? Por que Deus permitiu? Será que Deus se esqueceu de nós? Ezequiel foi levado para o Senhor Deus em espírito para esse vale de ossos secos e ali deixado. Imagine a sensação dele, abandonado em meio à morte,
abandonado em meio àquela visão tétrica e perguntando talvez a si mesmo: por que Deus me trouxe para cá? O que Ele quer me ensinar? Às vezes nós também estamos nessa situação, andando em torno de ossos secos. Quando fala de ossos secos, dá a entender aquilo que já morreu há muito tempo, aquilo que já não tem mais nenhuma sombra de vida, aquilo que não tem mais nenhuma esperança de que volte a viver. E são situações como essa que nós às vezes nos dizemos: Deus, eu não aguento mais. É só morte. Que a morte, ela não quer dizer apenas cessação da vida física. A morte também significa separação. Durante esta época de pandemia, nós temos visto muitas famílias separadas, amizades rompidas. De muitas maneiras as pessoas estão se separando, não é apenas fisicamente, apesar de existirem as redes sociais, as maneiras eletrônicas de você entrar em contato com as pessoas, mas ainda assim, muitas relações de amizade, de carinho, de afeto, de amor, têm sido rompidas. Ou seja, tem havido morte, tem havido separação. E nós, no meio de tudo isso, gritamos: queremos sair disso, queremos voltar à nossa vida normal. É a esperança, é o grito de muitas pessoas hoje. Queremos sair do vale, queremos ir de novo para a montanha, mas não enxergamos um caminho. Parece que por onde nós olhamos, só existem ossos secos. Assim estava o profeta, diante de ossos que diz a palavra de Deus, sequíssimos, nos quais ninguém seria capaz de ver um sinal de vida. E Deus faz a ele uma pergunta: filho do homem, ser humano, será que esses ossos poderão reviver? Veja que no meio de toda aquela desolação, Deus ainda fala. E esse é um ponto muito importante. Deus não se cala no meio da desolação, no meio daquilo que nós diríamos que não tem mais vida nenhuma. Deus ainda fala. Claro que Deus faz essa pergunta de forma retórica. Deus sabia a resposta. Ele estava perguntando não como se não soubesse nada, mas para provar o coração daquele profeta. Assim também Deus está nos perguntando: você acha que essa situação de morte, de separação, de luta, de angústia, de dor, será que essa situação pode mudar? Você acredita nisso? Será que a vida pode renascer onde parece que só existe morte? É uma pergunta que Deus faz para nós. Deus sabe a resposta, mas Ele quer saber se nós sabemos a resposta também. É uma pergunta que cada um de nós deve responder para si mesmo. Nós acreditamos que possa haver mudança? Porque às vezes estamos pedindo que Deus mude uma determinada situação, mas no íntimo do nosso coração nós já perdemos a esperança. Nós já não acreditamos mais. A nossa fé já não existe. E Deus nos confronta assim com a sua palavra. Está perguntando: você acredita que eu posso mudar isso? Você acredita que essa situação possa se reverter, seja ela qual for? E é o momento de nós mostrarmos que cremos, que confiamos. E dizer para Deus: sim, eu acredito que isso pode mudar. E Ezequiel respondeu isso a Deus: Senhor, tu o sabes. É a maneira de dizer: Deus, está nas tuas mãos. Eu acredito que pode. Se o Senhor quiser, pode. Porque Ezequiel tinha consciência da situação horrível que encontrava. Ele sabia que só Deus poderia fazer um milagre, mudar aquela situação. E nós precisamos ter essa convicção também. Precisamos ter essa certeza de que, seja qual for a situação, Deus pode mudar. Deus pode agir de formas misteriosas para nós, de formas insondáveis para nós. E este é o nosso problema. A gente quer saber como é que Deus vai fazer. A gente quer saber como é que Deus vai agir. Como se nós tivéssemos assim a menor capacidade de entender o agir de Deus. O que nós precisamos é ainda crer, é confiar. O que acontece é que muitas vezes, como não sabemos ou não conseguimos entender como é que Deus poderia mudar uma situação, nós deixamos de crer. Nós deixamos de acreditar. Mas Ezequiel não. Ele conhecia a Deus, conhecia o Deus que ele servia. E nós precisamos conhecer também. Vivemos momentos de dor, vivemos momentos de lutas. E é nesses momentos que temos que declarar a nossa fé.
assim como Ezequiel declarou a sua. Dizer para Deus que acreditamos, que cremos que Ele tem poder e o querer para mudar, seja qual for a situação, para realizar o milagre, fazer aquilo que está além do nosso alcance. Mas é difícil. Nosso coração parece que ele é feito para não acreditar. Parece que a incredulidade é algo que vem assim programado, de fábrica, na nossa mente, no nosso coração. O mundo que nos cerca, cada vez mais ele se torna duro, cruel, incrédulo. O mundo que nos cerca, a mensagem que ele nos passa é dizer: não adianta acreditar em Deus. Deus não existe, ou então se existe, Ele não está nem aí para a nossa situação. Quem tem que resolver a nossa situação somos nós. Essa é a mensagem do mundo que nos rodeia. Então é muito difícil você vencer essa incredulidade e começar a crer. Mas esse tem que ser o primeiro passo. A fé, ela surge de várias maneiras. E Deus permite que uma dessas maneiras sejam as dificuldades e lutas que enfrentamos. Quando não cremos que Deus possa mudar uma situação, isso acontece porque não estamos cultivando a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No entanto, em vez de ouvir a palavra de Deus, ouvirmos alguém falar da Bíblia, falar de Cristo, falar de Deus, ouvirmos uma canção, um hino que fale de fé, de esperança de Deus, muitas vezes estamos alimentando o nosso coração com aquilo que não nos edifica. Muitas vezes estamos nos alimentando com as notícias mórbidas, tétricas aí da grande mídia, que mais procura nos assustar do que nos trazer alguma esperança. E com isso, a fé acaba ficando cada vez mais frágil na nossa vida. Então, se queremos ter fé, se queremos realmente poder crer, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Muitas pessoas nem abrem mais a sua Bíblia. Muitas pessoas, com toda a tecnologia que hoje nós temos, Bíblias em áudio, quantas pessoas que estão aí trazendo a mensagem bíblica, as pessoas ignoram. Estão esquecendo que Deus fala conosco, mas precisamos estar sintonizados nele. Esse é um grande diferencial. Por exemplo, estamos aqui neste momento nesta rádio, falando essa palavra. Mas quem não está sintonizado nesta frequência, entre outras tantas frequências de rádio que existem, essa pessoa não está tomando o menor conhecimento do que estamos falando. Podemos falar a coisa mais linda e bela do mundo que muita gente não vai saber, porque não está sintonizado aqui nesta frequência. Assim também, quando Deus fala conosco e não estamos sintonizados na frequência dele, não estamos ligados em Deus, não ouviremos, por mais que ele fale. O problema é que muitos querem que Deus fale na sua frequência, em vez de procurarem buscar onde Deus quer falar comigo, de que maneira Deus quer falar comigo. Queremos que Deus se encaixe no nosso padrão, em vez de nós nos encaixarmos no padrão dele. E como mudar essa situação? Deus mostra aquela cena para o profeta e faz essa pergunta. E o profeta responde. Então Deus dá a ordem. Profetiza sobre esses ossos e diz a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Parece algo sem pé nem cabeça. Como é que ossos sequíssimos vão ouvir alguma coisa? Eles não têm mais vida. Assim, muitas situações parece que são uma coisa fora de lógica você crer que elas possam mudar. Parece que a vida se foi. Parece que ficou apenas aquele osso duro de roer. E existem pessoas que são assim mesmo neste mundo. Alguém, no começo desta época de pandemia, disse: as pessoas serão mais amorosas, mais gentis, vão pensar mais no próximo, no meio de toda essa aflição. Lê do engano. Foi justamente o contrário. Pessoas mostraram ser piores do que nunca. Pessoas que muitas vezes olharam a situação e disseram: farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós cansamos de ver aí exemplos de como a maldade humana pode se multiplicar
mesmo em meio a uma situação em que todos deveríamos nos ajudar uns aos outros. Então os ossos secos na nossa época se multiplicaram e muito. Pessoas que se tornaram um osso duro de roer, se tornaram um osso seco, sem vida, sem sensibilidade alguma. E o que fazer diante de tudo isso? Profetizar, falar a palavra de Deus para essas pessoas. E o profeta, ele profetiza, ele traz essa mensagem, e a cena é espantosa. Dos 4 ventos, Deus sopra o seu espírito, e aqueles ossos secos que não tinham vida começam a se juntar, começam a se reunir, cresce sobre eles pele, carne, nervos, sangue. Eles voltam a se juntar agora como pessoas. Isso nos mostra que Deus é capaz de trazer vida para aquilo que já está morto. Isso pode ser uma relação de família, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser a vida conjugal, pode ser o relacionamento entre irmãos em Cristo numa igreja, numa congregação. Qualquer coisa que nós diríamos, já morreu, acabou, não tem mais jeito. Deus pode trazer a vida para aquilo que não tem mais vida. Mas o que nós precisamos fazer? Precisamos crer e profetizar. Que Deus nos abençoe.